Oi, minha gente! Vou compartilhar aqui com vocês agora tudo o que eu tenho aprendido sobre o jejum, para que isso possa enriquecer a vida de vocês e que vocês possam colocar isso em prática, para que vocês possam viver e colher os frutos que o jejum pode proporcionar na vida de vocês. Eu vou tentar gravar aqui no meio da confusão com os meus meninos, então pode haver barulho e um pouco de terremoto aqui no meio, mas vai dar certo, vai dar para entender, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou ler uma passagem que está escrita em Joel, no capítulo 2, versículo 12, que diz assim, ó, só o título já diz assim, mudem sua vida. E antes de eu ler o versículo, tem uma frase que é muito falada, que diz assim, se você quer viver coisas novas na sua vida, você tem que se arriscar a fazer o que você nunca fez, não é verdade? Muitas vezes a gente quer algo novo na nossa vida, uma transformação na nossa vida, quer uma vida diferente, mas a gente vive fazendo sempre as mesmas coisas. E isso não nos leva a viver algo diferente, né? Se você está sempre fazendo a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, todo dia a mesma coisa, se você não faz coisas novas, não busca melhorar, não busca crescer, a vida vai ser sempre do mesmo jeito, né? Então, Joel diz assim, ó, mas tem uma coisa, ainda não é tarde demais. Quem? Silêncio que mamãe tá falando aqui, tá bom? Tito, mamãe tá precisando de silêncio, ó. Voltem pra mim, mas façam isso com seriedade. Venham com jejum e choro, arrependidos pelos seus pecados. O título da mensagem é Mudem de Vida. Aqui, Joel, ele fala quando o povo estava passando por um momento muito difícil, quando os gafanhotos estavam destruindo toda a plantação e colheita deles, né? E eles estavam precisando se voltar para Deus e pedir ao Senhor misericórdia para que Deus mudasse aquela situação, né? Então aqui fala mudar de vida. E para mudar de vida, um dos conselhos de Joel aqui para o povo é que eles jejuem. Então, por que o jejum está aqui incluído, né? Numa transformação de vida, né? Em atitudes que vão trazer diferença para nós. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu vejo o jejum como sendo... muitos pastores falam isso, né? Que é uma disciplina espiritual. Da mesma forma que a gente, para cuidar do nosso corpo, né, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa praticar exercícios físicos, a sedentária aqui falando, precisa ter uma boa alimentação, né? Precisa ter higiene, a gente precisa estudar para aprender, desenvolver, então a gente precisa de muitas coisas, colocar em prática na nossa vida para que a gente tenha uma boa vida, né, no nosso corpo físico. E se tratando do nosso espírito, não é diferente, né, minha gente? Eita, Davi. A gente precisa também cuidar do nosso espírito, né? E o jejum, ele traz isso para o nosso espírito, né? Esse cuidado. E ele precisa ser algo frequente, que a gente tem que colocar em prática na nossa vida, como uma disciplina mesmo. E Jesus, ele espera isso de nós. Jesus, ele diz assim, quando vocês jejuarem... Então, Jesus, ele não diz assim, jejuem, não é uma ordem, mas ele espera isso de nós porque isso vai ser bom e isso nos aproxima de Deus. Porque é como se a gente silenciasse a nossa carne, o nosso eu, para que a gente desse ouvidos à voz do Espírito. E eu tenho muitas experiências com isso, porque sempre que eu jejuo, eu fico mais sensível para ouvir o mundo espiritual. Eu não sei se você consegue muitas vezes perceber, ter percepção do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas se você não tem essa percepção muitas vezes, se você jejuar, você vai começar a perceber as coisas que você não percebia antes. É como se sem o jejum você tivesse com uma venda nos seus olhos e você não conseguisse ver o mundo espiritual. Mas quando você jejua, parece que você tira aquela venda e você começa a perceber as coisas que você antes nem percebia. Às vezes está acontecendo algo na sua casa, na sua família ou com você mesmo, e você, às vezes, acha que é uma coisa normal, ou você acha que é uma coisa física, e não, talvez seja algo espiritual, e você não saiba. E se você buscar o Senhor, através do jejum, isso pode vir à tona e ficar claro para você. E uma experiência que eu quero contar para vocês, compartilhar, é quando a gente foi comprar o nosso carro. A gente precisava de um carro melhor, meu marido trabalhava viajando muito. E o nosso carro sempre quebrando, e a gente sempre dando dor de cabeça.
E a gente não queria fazer financiamento, a gente não queria ter esse compromisso. E eu comecei a orar ao Senhor para saber como é que a gente poderia adquirir esse carro. E orando ao Senhor, o Senhor disse que era para a gente fazer um financiamento. Eu não queria, minha gente. Não, a gente não queria de jeito nenhum, porque meu marido não tinha na época um salário fixo, então era um risco a gente fazer isso. Mas Deus estava querendo que a gente entendesse que a gente depende dele. Quando ele dá uma palavra, ele cumpre. E a gente só precisa confiar. E eu comecei a orar e a jejuar e a buscar o Senhor através da palavra. E eu comecei a entrar em batalha espiritual. Porque Deus começou a me mostrar que o carro novo que ele iria nos dar ia acelerar a nossa vida. Ia nos levar mais adiante naquilo que ele tinha para nós. E Satanás, o nosso inimigo, ele ia tentar impedir que a bênção chegasse até a nossa vida. E o jejum começou a me dar direção, entendimento, discernimento do que estava acontecendo. E eu comecei a ouvir com mais clareza a voz do Espírito Santo me dando instruções. Tão interessante, minha gente, que Deus falou claramente para mim que ele iria nos dar um carro. E é interessante que nós não queríamos financiar, né? Então a gente estava olhando carros bem mais baratos, mais acessíveis, que tivessem dentro da nossa realidade. E Deus queria nos dar algo melhor, mas a gente não jamais cogitaria isso. Então a gente começou a procurar formas de comprar o carro sem financiamento. E a gente viu uma forma que era uma carta de crédito, minha gente. Só que isso era um golpe. Mas a gente achou que aquilo fosse verdade e começou a pesquisar sobre isso, né? Tinha até um escritório onde tinha pessoas lá trabalhando com isso. A gente chegou a ir lá, mas... Ai, meu Deus, Jesus. A porta bateu. Mas antes disso, a gente viu Peraí, minha gente, vou dar uma pausazinha aqui para poder arrumar aqui a bagunça. E aí, gente, com a carta de crédito, você poderia comprar um carro e ia ficar muito barato, porque você não paga o juro do financiamento. Então, a gente começou a olhar carros melhores, carros bem mais caros, só que com a carta de crédito ficaria bem mais barato para pagar, né? O valor de um carro normal que a gente estava vendo ficaria esse valor desse carro de luxo, esse carro bem melhor. E a gente começou a olhar esse carro. E Deus começou a me dizer, eu comecei a ver um carro que eu gostei muito. E quando eu olhei aquele carro, Deus me disse, eu vou dar esse carro para vocês. Minha gente, eu achei que era da minha cabeça, né? Loucura. Mas eu comecei Deus começou a falar, eu disse, Deus, o Senhor tá falando, então, Senhor, eu recebo. Ai, Jesus amado. E naquele tempo, minha gente, tinha uma moça que eu sigo, que eu amo acompanhar as coisas que ela fala, uma mulher de Deus. E ela começou a falar, naquele tempo, justamente, ela fez uma live e falou sobre a compra do carro dela. E ela dizendo que às vezes a gente quer uma coisa inferior ao que Deus tem pra nós. E foi uma palavra assim, tão pontual, Deus falando claramente comigo. E eu entendi que Deus estava querendo já algo melhor do que o que a gente estava na nossa expectativa. Então, a gente foi atrás dessa carta de crédito. Chegamos lá, quando vimos aquilo, eu não senti paz no meu coração. Só que, por um lado, eu via Deus dizendo que ia nos dar o carro. Dizendo que aquele carro seria nosso. Né? Aquele modelo daquele carro, daquele jeitinho que eu vi, que a gente sonhou, que a gente idealizou, seria nosso. Mas eu não sentia paz naquilo. Então eu fiquei num conflito muito grande, num conflito muito grande. Só que jejuando, buscando o Senhor, Deus começou a me dar discernimento. E nós não sentimos paz naquilo e não fizemos aquilo, né? Não entramos naquilo ali. O Senhor realmente nos deu o livramento, mas o Senhor permitiu que a gente visse aquilo para que a gente pudesse sonhar com um carro melhor, desejar um carro melhor, que não seria possível se não fosse através dessa possibilidade que nós vimos. Então eu comecei a orar por esse carro, comecei a declarar que aquele carro era nosso, porque Deus tinha dito que daria aquele carro. E seria no aniversário do meu marido, e estava próximo do aniversário do meu marido, então tinha possibilidade. Então eu fiquei num conflito muito grande. Eu fiquei, meu Deus, como assim? O Senhor disse que ia nos dar e o Senhor me dizendo isso e não tá acontecendo, não tem possibilidade. E não tinha jeito como a gente fazer um financiamento. Impossível. E eu comecei a entender, então, talvez não fosse naquele momento, né? Eu disse, amor, Deus tá falando que vai dar o carro. Eu não tô ficando doida, eu tô ouvindo a voz de Deus falando isso. Mas talvez não seja agora. Talvez seja daqui a um ano. Eu acredito que seja, porque Deus falou que vai ser no seu aniversário, vai ser seu presente de aniversário. E, minha gente, eu comecei a perceber isso depois, eu tô contando agora a vocês, depois de já ter vivido, né? De ter um entendimento do que estava acontecendo no todo, né? Porque eu comecei a entender, né? Que
Deus permitiu aquela frustração, entre aspas, para que a gente sonhasse com aquele carro, declarasse que aquele carro seria nosso. E interessante que no mesmo tempo, gente, é tão bom quando você jejua e busca o Senhor, porque você começa a perceber as coisas. Apareceu vídeos para mim sobre essas coisas. E apareceu de um pastor coreano, que ele fala sobre a palavra rema. A palavra rema é a palavra específica para a sua vida. A palavra que Deus dá exclusiva para você em certos períodos da sua vida, né? E ele começou a falar sobre quando você quer algo, que você quer pedir a Deus algo, que você tem que pedir de forma específica, tintim por tintim, como você quer. Porque quando Deus der pra você, você vai ter certeza que foi Deus, porque foi do jeitinho que você queria. Então eu comecei a dizer o carro assim, dessa cor, desse modelo, tudo, né? E comecei a declarar que aquele carro seria nosso, porque Deus me deu essa palavra. Embora não tivesse nas nossas possibilidades. Mas o Espírito Santo começou a mover isso dentro de mim. Até que passou quase um ano, né? Chegou o período que a gente não tinha mais como ficar com o carro que a gente tinha mesmo que trocar. Então a gente começou a correr atrás, né? E a gente não queria financiamento. Sim, outro detalhe, minha gente. O nome do meu marido estava sujo um ano antes, porque a gente veio de um processo, minha gente, olha, de muita coisa que quando eu comecei a orar e pedir a Deus para dar um reviravolta na minha vida e me fazer parecida com Ele, minha gente, tudo começou a desandar. É sempre assim, Deus começou a me quebrar. E foi financeiramente, principalmente, né? Então, quando isso aconteceu, a gente começou a fechar as lojas que a gente tinha aberto. Foi um vendaval que veio. E foi uma frustração tão grande, um desânimo. Mas, em todo tempo, aos pés do Senhor. E eu me aproximei tanto de Deus. Eu conheci um Deus que eu não conhecia. E, nesse tempo, a gente ficou com o nome sujo, né? E um ano antes, na época que a gente estava procurando o carro, né? Chegou uma proposta para o meu marido limpar o nome dele. Era só pagar um valor que o banco estava pedindo e dava certo. E o que é mais interessante é que naquele dia que chegou aquela mensagem, meu marido tinha exatamente o valor de pagar aquela dívida, né? E ficar com tudo regularizado. E aí a gente pagou aquela dívida. Um ano depois, quando a gente começou a buscar o nosso carro, Deus começou a dizer que era pra gente tentar um financiamento, minha gente. E a gente não queria de jeito nenhum ter esse compromisso. Mas a gente obedeceu a Deus e eu me movi. Eu digo, Senhor, se o Senhor tá mandando, a gente vai. E a gente começou a procurar carros, então. Só que esqueci daquilo do outro carro e comecei a procurar carros mais baixos, né? Melhores do que antes a gente tava vendo, mas com valor inferior, não aquele. E aí a gente começou, então, a procurar por carro. Meu marido começou a ver, passou até numa concessionária, gostou muito de lá, do atendimento e tudo, achou assim, sentiu que quando fosse para comprar seria lá. Aí aí foi lá, não viu carro nenhum para nós, mas aí ele me falou dessa concessionária. E aí, um dia eu tava orando, buscando o Senhor, né, orando sobre o carro e tudo, e Deus começou a me dizer, vá lá naquela concessionária. E eu disse, amor, Deus tá me dizendo pra gente ir na concessionária. E ele disse, amor, não tem nada de carro que interesse a gente lá. Eu já fui, já pesquisei, não tem. Amor, Deus tá mandando a gente ir. Eu não sei porquê, mas a gente tem que ir. Eu tava jejuando, minha gente. Então eu comecei a ouvir Deus falar isso comigo. E aí ele disse, então se Deus tá falando, a gente vai. Mas olha, não tem nada lá pra nós. Já vi, já perguntei a ele. Mas a gente vai, então a gente foi. Quando chegou lá, eu comecei a rodar lá naquele coisa dos carros, né? Na concessionária, naquele pátio, cheio de carro. E não tinha nada, gente, pra nós. E eu, meu Deus, por que o Senhor nos mandou vir pra aqui se não tem nenhum carro? Eu não tô ficando doida, foi o Senhor que falou. Aí na hora que a gente ia embora, a gente foi falar com o rapaz lá responsável, né? E não tem nenhum carro aqui pra nós, não. Aí como é que vocês queriam um carro? Eu não queria esse estilo de carro. Não dei detalhes. Aí ele disse, está pra chegar um carro dessa cor, desse modelo, assim. O carro que a gente viu um ano atrás, o carro que eu orei. Todas as características do carro, a cor, tudo, minha gente, tudo. Ai, Jesus, não tá de chorar. E aí, quando ele falou aquilo, quase que o meu queixo cai. E eu, meu Deus, isso é Deus, isso é o Senhor, foi o Senhor. Ele disse, ainda não está negociado, ainda estou em processo de negociação, tem que ver se a pessoa vai querer. Aí ele disse que ficaria de ligar para nós quando o outro desse a resposta, o dono, né, do carro. E aí, porque era um carro seminovo.
E aí, minha gente, quando a gente foi pra casa, voltou, né? Começou o processo de batalha por esse carro, minha gente. Às vezes você vê as coisas, né? E você diz assim, ó, pegaram o dinheiro e compraram tão rico, tão... Não, minha gente, não é assim que funciona. Existe muita luta por trás, sabe? Existe muita renúncia, obediência a Deus. Então, nem tudo que você vê, minha gente, é ostentação. Às vezes é só a colheita mesmo, sabe? De uma vida reta diante do Senhor. Mas tem muita coisa que é falsa, ostentação, luxo, ganância. E aí, minha gente, fomos pra casa, né? Comecei a orar pelo carro. E aí, o homem ficou da resposta e ele não ligou mais. Eu fiquei agoniada, né? Aí ele falou, disse, olha, o rapaz até agora não deu uma posição e eu não vou ficar correndo atrás. Aí eu falei, não, na verdade a gente foi lá na cidade, né? Passou por lá, aí aproveitou e foi lá pra falar com o homem. E aí, quando a gente chegou lá, ele falou isso, né? E aí eu disse assim, olha, eu não sei se o senhor acredita nisso, mas Deus nos disse que esse carro seria nosso. Então esse carro vai ser nosso. Aí ele disse assim, Deus disse foi, eu disse foi. Então agora eu vou fazer de tudo pra esse carro ser de vocês. Ó, minha gente, diga aí se não é Deus. Aí pronto, começou a luta pelo carro, né? Até que o homem decidiu realmente vender. E o processo, gente, de conseguir o financiamento foi difícil. Ele disse assim, olha, eu não sei... ele chegou a dizer assim, a gente não tá conseguindo fazer em lugar nenhum. E aí, eu disse assim, mas esse carro vai ser nosso. Eu comecei a orar. Minha gente, eu coloquei um louvor, que um louvor específico apareceu com a letra. Eu não lembro agora o nome do louvor, e nem lembro a letra, mas específico para aquilo que eu precisava declarar naquela hora. E eu comecei a declarar, e comecei a dizer, Deus falou, Deus vai cumprir, o carro é nosso, a porta vai se abrir. E aí, só um minuto, filho. E aí, minha gente, eu comecei a declarar, né? Aí, de repente, a moça que estava fazendo nosso processo, né, lá, ligou e disse, olha, eu tentei aqui no banco e deu certo. Foi difícil, mas deu certo. E aí ela disse assim, quando ela disse o banco, minha gente, foi justamente o banco que a gente tinha pago aquela conta naquele dia e tinha resolvido tudo. Vocês acreditam? Pra vocês verem como Deus faz as coisas. Tudo interligado, né? E aí, no dia, gente, de pagar aquela dívida, a gente precisava pagar outros compromissos. Então a gente precisou ter discernimento naquele dia para pagar aquela dívida naquele dia e resolver tudo. E eu tenho certeza que o período de tempo do pagamento da dívida até o financiamento fez diferença, entendeu? A gente não sabia, a gente não fazia ideia de que Deus estava movendo as coisas, mas o Espírito Santo estava nos conduzindo em todas as coisas. E o jejum nos ajuda nisso, a tomar decisões, a ter discernimento, a dar passos assertivos, de sabedoria, para que a nossa vida seja bem-sucedida. Então, por isso que eu convido vocês para isso. Eu não sei qual a necessidade de vocês. Só para concluir a história. E aí, quando a gente conseguiu, né, comprar o carro, deu tudo certo, depois de muita luta, gente, muita batalha. Olha, o carro que a gente ia vender, que a gente tinha para entregar, quebrou naquele período, gente. Foi uma batalha espiritual clara, tava claro. Quebrou naquele... Olha, a gente levou o carro para entregar lá no stand, a gente ia deixar lá. Na hora que a gente deixou lá o carro, quando o homem foi ligar o carro não ligava. Assim, minha gente, ó, não ligava de jeito nenhum, ele não quis o carro, a gente teve que voltar com o carro, vender um particular. Quando a gente tava voltando, o carro não queria pegar. No meio do caminho, a gente no sol, teve que parar lá com as crianças. Eu comecei a orar, eu sabia que Satanás estava ali. Eu sentia a opressão, sabe? A batalha, a guerra que estava naquele lugar. Eu comecei a orar e a declarar, né? Satanás, você não tem poder, você não tem autoridade. O que Deus nos disse que daria, Ele vai nos dar. E você não vai impedir. Eu comecei, gente, a declarar isso só através do jejum, minha gente. Faz isso com a gente. Gente, tô parando o vídeo porque, assim, né? Vocês sabem. E aí, minha gente... Por fim, conseguimos vender o carro, depois de muita oração, muita batalha espiritual. Conseguimos comprar o carro. E aí, minha gente, o dono da concessionária facilitou muitas coisas pra gente. E o próprio gerente lá da loja disse, olha, ele nunca fez isso por ninguém. Eu nunca vi esse homem fazer isso que ele tá fazendo aqui, não. Pode ter certeza que foi Deus mesmo que deu esse carro a vocês, ele disse. Inclusive, o processo de financiamento. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Ele disse, gente,
foi testificado para todos lá que foi Deus que fez o carro. Foi uma emoção quando a gente conseguiu pegar o nosso carro. Foi a coisa mais linda. Foi um testemunho para quem estava ali, sabe? Eles viram a mão de Deus. Eu sou tão grata ao Senhor, minha gente, porque a gente nem queria esse carro. A gente não tinha essa expectativa, sabe? Podia ser um inferior, a gente já estava feliz demais. Mas a partir do momento que Deus disse que nos daria, eu tive que me posicionar, eu tive que entender que, independente daquilo que eu ache, que eu pense, o que interessa, o que importa para mim é o que Deus fala. Então, Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes não é o que a gente quer, às vezes não é o que a gente espera. Talvez você queira até algo melhor e Deus queira dar algo inferior. Mas tenha certeza que o que Deus tem para você é sempre o melhor. Eu tenho essa consciência tão convicta no meu coração por tudo que eu já vivi com Deus, de que o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Não tem, gente, como duvidar, como questionar. Quando você tem um relacionamento com Deus, tá bom, meu amor, tá bom, mamãe já vai cuidar. Oi, chega, mamãe. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, minha gente, a gente sabe o pai que a gente tem, né, mamãe? A gente sabe o pai que a gente tem e Ele cuida de nós. Ele quer o melhor pra nós, independente se é o que a gente quer ou não. Mesmo que a nossa expectativa seja muito alta e Deus queira nos dar algo mais inferior, é o melhor pra nós. A gente só precisa confiar no cuidado do Senhor. Não vai pegar nisso, não. Pera aí, minha gente. Outra coisa, gente, que tem que ficar clara é que o jejum não é uma barganha com Deus. Você não vai jejuar para dizer assim, eu quero um carro, né? E vou jejuar para Deus me dar um carro, o carro que eu quero. Não tem nada a ver com isso. Você tem que, não sei pelo que você está passando, quais são as suas lutas, o que Deus tem falado ao seu coração, o que você está precisando nesse momento. Mas se você está precisando, por exemplo, de algo, uma mudança no seu casamento, de passar num concurso, sei lá, se você está precisando de uma direção de Deus, de ajuda do Senhor, quando você jejua, você começa a receber essa ajuda, instruções, direção, Deus começa a te mostrar, te fortalecer, te conduzir nas coisas, entende o que eu tô falando? Então não é que você vai jejuar e vai pagar para Deus um jejum para que Deus te dê o que você quer, não tem nada a ver com isso. Você vai abrir o seu coração, você vai silenciar suas emoções, sua carne. A palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto, o nosso coração. E muitas vezes a gente diz, o que eu tô sentindo, se o meu coração me guiar, eu vou ser guiada pelo meu coração. Não seguir pelo seu coração, porque ele é um mentiroso. Ele vai te iludir, te enganar. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você for guiado pelas suas emoções, pelo seu coração, você vai tomar decisões erradas. Tá bom? Então, isso aí é o convite pra gente jejuar na segunda-feira. Começa esse propósito. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Você vai abrir a sua mente, o seu coração. O Espírito Santo vai falar com você. Você vai ter instruções de direção para que você possa viver coisas novas em Deus. Em nome de Jesus.